Boa tarde. Nós estamos começando mais uma defesa de dissertação de mestrado do Profimate, hoje, 28 de novembro de 2024. O candidato é o mestrando Fabiano Monção Ferro. É, eu sou a orientadora, Aline Maurício Barbosa, professora da UFRRJ e presidente da banco. Nós contamos como membros o professor Emerson Freire, da UF, Campus Volta Redonda, e o professor Montalbán Moreira, da Universidade Rural, membro da casa. Então, Fabiano tem por volta de 40, 50 minutos para fazer a sua exposição, tá? Então é contigo. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar você, Aline. Uma boa tarde. Também cumprimentar o Montalbán e ao Emerson, tá? E agradecer. Muito obrigado por fazer parte da minha banca. Também quero cumprimentar todos os convidados que estão presentes assistindo a essa defesa de dissertação. Eu gostaria de começar, né, fazendo uma pequena apresentação pessoal. Eu sou professor da rede municipal do Rio de Janeiro. Trabalho numa escola há 8 anos, né? E dentro desses anos, eu encontrei muitas dificuldades, né, no exercício da docência, principalmente no que diz respeito à defasagem dos alunos e a questão do desinteresse, né? E lidar com essas dificuldades encontradas pelo aluno, principalmente no que diz respeito aos conceitos abstratos no ensino de geometria, que é uma questão que muito tem assim dificultado, né, o aprendizado dos alunos. E isso nos serviu para pensar, né, serviu de motivação aqui, né, a realidade do aluno, né, da turma, do desinteresse, serviu para a gente pensar em métodos e estratégias para solucionar esse problema, né? E aí nos surgiu a ideia dos materiais manipuláveis, né? É, essa situação, né, envolvendo os alunos, né, exigem muito da gente na questão do empenho, de você tentar buscar estratégias, até mesmo que sejam eficazes e de baixo custo, para que você possa atender essa demanda, né, de conseguir passar um conteúdo para o aluno e que não seja tão onerosa. Isso também nos leva a um questionamento, né, que é esse questionamento, né, que é a questão norteadora. Ela funciona como uma bússola, né, para a investigação, direcionando o foco delimitando o objetivo de um estudo, né? Dessa forma, a questão permite estabelecer metas claras que nos permite avaliar a eficácia de materiais manipuláveis, identificar benefícios pedagógicos e propor estratégias que fortaleçam, né, o ensino de geometria de forma significativa. Então, a pergunta que surgiu é como o uso de materiais manipuláveis afeta o desempenho no estudo de polígonos, né, de alunos de uma turma de sétimo ano de ensino fundamental, né? Com esse entendimento, né, acerca de questão norteadora, nós fomos conduzidos aos objetivos, né? Primeiro, o objetivo geral, né? O objetivo geral é aquela meta principal da pesquisa, né? Ou seja, o propósito mais amplo que se pretende alcançar. Ele reflete o problema central que será investigado de forma abrangente e resumida, né? É o ponto de partida que guia toda a pesquisa, sendo derivado diretamente da questão norteadora. E como objetivo geral, a gente tem analisar as contribuições do uso de materiais manipuláveis no estudo de polígonos, né? Em uma turma do sétimo ano de ensino fundamental de uma escola pública do município do Rio de Janeiro, né?
Os objetivos específicos, eles são desdobramentos do objetivo geral, né? Ou seja, metas detalhadas e concretas que ajudam a alcançar a meta principal da pesquisa. Eles segmentam, né, o foco do estudo em etapas, né, ou aspectos específicos que precisam ser explorados, analisados, avaliados. Em termos definidos, né, os nossos objetivos surgem da necessidade onde pudéssemos apoiar, né, uma base onde a gente pudesse apoiar a nossa pesquisa, né? Essa fundamentação teórica é essencial para embasar qualquer pesquisa, pois, assim, oferece, né, o alicerce o alicerce necessário, né, para interpretar os dados e comprometer os fenômenos estudados. É a partir dela que se estabelecem as conexões entre a prática, o conhecimento já consolidado da área, utilizando teorias e conceitos, né, e dos estudos anteriores como referência. Então, nós temos aqui, né, os objetivos que são identificar conhecimentos prévios dos alunos pesquisados sobre conceitos e características de polígonos, desenvolver como produto educacional materiais manipuláveis para o estudo de polígonos e interpretar possíveis contribuições desses materiais para a aprendizagem dos alunos participantes, tá? E sendo assim, né, a gente tendo em base esse alicerce aí, é fundamental a gente ter uma base teórica, né? E sendo assim, a gente iniciou uma pesquisa bibliográfica, né? No decorrer da pesquisa, verificamos que materiais manipuláveis eram bem mais antigos do que pensavam, pois chegamos em Comênios, que deixou contribuições lá no século XVII. Né? Comênios ele foi um educador e filósofo e teólogo, né, do século XVII, considerado o pai da educação moderna. Ele nasceu em 1952 na atual República Tcheca e foi pioneiro em muitas ideias que moldaram o ensino como conhecemos hoje. Para Comênios, a educação deveria ser universal, né? Ou seja, acessível a todos, independente de gênero, classe social, religião. Ele acreditava que o aprendizado deveria ser um processo gradual, respeitando o desenvolvimento natural, né, das crianças e valorizava o uso de materiais visuais e métodos, né? E a partir dele chegamos, né, daí dando continuidade, né, no decorrer da linha histórica, né? Lógico, não abordando todos, porque tivemos outros que trouxeram contribuições, né? Em Pestalozzi, né? Que foi um educador do século XVIII, né? Um educador suíço, muito conhecido por suas ideias inovadoras na área de pedagogia. Ele acreditava que a educação deveria ser baseada no desenvolvimento integral do ser humano, envolvendo o coração, a mente, as mãos. Para Pestalozzi, o aprendizado não era apenas intelectual, mas também moral e prático, né? E deveria levar em conta as necessidades emocionais das crianças. Ele defendeu que a família era a base da educação e que o amor e a empatia eram essenciais, né, no processo de ensino. Além disso, Pestalozzi enfatizava o aprendizado ativo, né, utilizando experiências concretas e o ambiente ao redor para tornar o conhecimento significativo, né? Avançando um pouco mais na história, nós temos Friedrich Frobel, né, que foi um educador alemão do século XIX. Foi conhecido como o criador do Jardim da Infância, né? Ele acreditava que a educação na primeira infância era essencial para o desenvolvimento humano, né?
e deveria ser baseada em atividades práticas, brincadeiras e na interação com a natureza, né? Para ele, as crianças aprendem melhor explorando o mundo ao seu redor, usando materiais simples e criativos, né? Esses materiais, eles ajudavam a estimular a imaginação, a coordenação motora, o pensamento lógico. Froebel também via a educação como uma forma de respeitar o potencial único de cada criança, né? Chegamos em Montessori, né? Maria Montessori foi uma médica e educadora italiana, né, do século XX, reconhecida por desenvolver um método de ensino que é revolucionário, né, que leva seu nome. O método Montessori é centrado na criança e acredita que ela é naturalmente curiosa, né, e capaz de aprender de forma independente quando colocada em um ambiente adequado. Montessori defendia a criação de espaços organizados, com materiais didáticos específicos e adaptados ao tamanho, né, e à fase de desenvolvimento das crianças. Esses materiais, eles incentivavam o aprendizado prático, né, e o desenvolvimento de habilidades como concentração, autonomia, responsabilidade, né? Foram assim muito importantes, né? E uma das criações de Montessori que a gente ainda usa até hoje é o material dourado, né? Partindo de Montessori, a gente já vem chegando mais próximo da nossa atualidade, né? Nós já chegamos aqui em Jean Piaget, né? Que foi um psicólogo e filósofo suíço, né? Do século XX, conhecido por suas contribuições e ao entendimento e desenvolvimento cognitivo das crianças, né? Ele propôs que o aprendizado, né, ocorre em etapas, cada etapa marcada por avanços na capacidade de pensar e compreender o mundo, né? Essas etapas, que vão da infância até a adolescência, incluem os estágios sensório-motor, pré-operatório, operatório concreto e operatório formal. Acreditava que as crianças não são aprendizes passivos, né? Mas ativas na construção do conhecimento. Elas aprendem explorando, experimentando e interagindo com o ambiente, né? E, por fim, chegamos em Paulo Freire, no caso, né? Que foi um educador, filósofo brasileiro, né? Pernambucano, reconhecido mundialmente, né? Por suas contribuições à educação popular e à pedagogia crítica, né? Ele acreditava que a educação deveria ser libertadora, capaz de transformar as pessoas e a sociedade, né? Para Freire, o processo de aprendizado não era apenas sobre absorver informações, mas sobre dialogar, questionar e construir conhecimento em conjunto. Paulo Freire não tratou diretamente de materiais manipuláveis, né? Como outros educadores, mas suas ideias podem ser aplicadas ao uso desses recursos na educação, né? Freire valorizava uma abordagem prática, onde o aprendizado se conecta com a realidade do aluno, né? E, nesse sentido, os materiais manipuláveis podem ser vistos como ferramentas que promovem uma educação mais ativa, significativa, alinhada à proposta de educação dialógica de Freire, né? E agora, né, que a gente já falou dessa questão, né, da base, né, que nós tivemos de pensadores para nortear o nosso trabalho, né, nós vamos falar da metodologia de pesquisa em si, né? Quanto à finalidade, né, a nossa pesquisa, ela é aplicada, né? Quanto à abordagem, ela é qualitativa. Quanto aos objetivos, ela é exploratória. E quanto aos procedimentos, é uma pesquisação, tá? É,
É aplicada porque é caracterizada pelo foco em resolver problemas, né, concretos, objetivando produzir conhecimento que possam ser utilizados, né, principalmente pela comunidade acadêmica. Qualitativa, né, porque se caracteriza pela preocupação em desenvolver conhecimentos particulares, né, trabalha com o universo dos significativos, motivos, aspirações, crenças, valores, atitudes, né, utilizando-se de ações e relações humanas inerentes à subjetividade, né, exploratória, né, porque tem como finalidade propiciar uma visão geral do tema e é considerada uma parte inicial de uma investigação mais ampla. E é considerada como pesquisação por ser vista como um engajamento sociopolítico, quando tiver a serviço de causas para as classes sociais, que no nosso caso seria trazer um benefício para os participantes da pesquisa, para os demais alunos e para a comunidade acadêmica, né? Bom, o local de pesquisa, né, ele fica situado num subbairro de Santa Cruz chamado Nova Septiba, né? Esse subbairro ele foi criado na época do governo Garotinho para resolver um problema de acomodação de pessoas que não tinham onde morar, que estavam morando em áreas de risco, né? E esse conjunto ele foi criado e recebeu pessoas de diversas áreas do Rio de Janeiro, né? E com o tempo, né, a população desse subbairro ela foi aumentando, né? O que motivou a construção de um complexo de escolas, né? Que essa escola, a escola Professor Neemias Rodrigues de Mello, ela é uma das escolas que compõem um complexo de escolas que atendem desde a educação infantil até o último segmento do ensino fundamental, né? Os sujeitos da pesquisa são moradores de Nova Sepitiba, né, e adjacências, né, e alunos de uma turma do sétimo ano, especificamente, devidamente matriculados na Escola Municipal Professor Neemias Rodrigues de Mello, tá? Agora, falando dos instrumentos de pesquisa, né, foram utilizados o questionário inicial, o questionário final, uma pesquisa de satisfação, observação participante e diário de campo, né? O questionário inicial, ele tinha por finalidade avaliar, né, o quanto o aluno sabia antes de participar das etapas da pesquisa, né? O questionário final, aplicado depois de ser feitas as atividades, né, para avaliar o quanto o aluno aprendeu para que pudéssemos ter um parâmetro inicial e final para comparar e avaliar se houve um desenvolvimento cognitivo do aluno com relação ao conteúdo aplicado, né? A pesquisa de satisfação tinha como objetivo saber os sentimentos e impressões dos alunos com relação à pesquisa, né? E principalmente coletar informações que poderiam ser usadas em futuras melhorias, tá? A observação participante, ela é um instrumento de pesquisa qualitativa no qual o pesquisador se envolve diretamente no contexto estudado, né? Participando das atividades, investigando, enquanto observa e coleta dados, que foi a minha participação direta durante a pesquisa, né? Agindo assim, né? E o diário de campo é o instrumento de pesquisa qualitativa, né, usado para registrar de forma cronológica, né, as informações, né, que a gente observou em campo, tá? Agora, as etapas da pesquisa, né? Nossa pesquisa ela foi dividida em 7 etapas, né? Três, né, estão aqui relacionadas, que é o questionário inicial, o final e a pesquisa de satisfação, né? E as outras 4 etapas são aulas que compõem o recurso educacional, tá?
Aqui a gente chega diretamente no recurso educacional, né? A primeira aula, ela foi construção de polígonos com massinha de modelar e palitos de hashi, né? É, no caso, né, a gente aqui fez o seguinte: a gente utilizou os palitos de hashi porque os palitos não tinham pontas, né? E diminuir os riscos dos alunos se machucarem, né? De promover acidentes, né? O objetivo era que os participantes pudessem compreender as estruturas, né, e características dos polígonos por meio da atividade prática, né? Só que assim, a ação do professor aqui, ela não, ela entra de que forma? Por exemplo, eu não chego para o aluno e digo para ele isso é um vértice, isso é um lado. Não, eu parto com base na observação do que os alunos estão construindo. Eu entrego o material para o aluno, eu permito que o aluno ele faça livremente alguma construção, né? E a partir daí foram feitas perguntas, né, que levaram eles a refletirem e tirar suas próprias conclusões, e com isso começamos a introduzir, né, os conceitos, né, o conceito de ângulo, de linhas poligonais, né, as características, classificações de polígono, né, e gradativamente, né, a gente ia chegando aos alunos e colocando, né, no meio da fala mesmo. Ao se referir à bolinha de massinha, você falava vértice. Aí aquilo ali despertava a atenção dele e a partir daquele momento você começava a tratar a bolinha de massinha como sendo vértice, né? Em algum momento você deixava de se referir ao palito e passava a se referir a ele como lado. E aí você ia introduzindo gradativamente esses conceitos, né, para o aluno. A segunda aula era explorando polígonos e ângulos com o tangram e o goniômetro, né? Essa, a princípio, uma das coisas que não é tão visto, né, na educação é o goniômetro, né? O goniômetro, ele é um instrumento de medida utilizado para medir ângulos, né? Ele consiste de uma parte articulada que é, você pode ampliar aquela abertura, abrir e fechar, né? E a escala que tem ali, ela mede a abertura em graus que você coloca no aparelho, né? Então, como nessa imagem que nós estamos vendo aqui no slide, nós temos ali o goniômetro com uma determinada abertura, medindo um dos ângulos do paralelogramo, que é uma das peças que compõem o tangram, né? Então, assim, essa atividade, ela foi realizada de que forma? Nós distribuímos, né, para os alunos o tangram, que é um quebra-cabeça chinês, né, composto de 7 pedras. O objetivo é que eles pudessem identificar as peças do tangram como polígonos e que pudessem medir os ângulos nessas peças, né? E dali a gente já estaria trabalhando com ele outros conceitos, né? De a regularidade também, né? Com algumas figuras que são peças do tangram são regulares, alguns conceitos de ângulos, por exemplo, com relação a triângulos, né? Eles observarem, a gente fazia perguntas que levavam, né, os alunos a medirem os ângulos, a compararem os ângulos, mesmo com as peças tendo tamanhos diferentes, que no caso nós temos no Tangram triângulos que são semelhantes, têm tamanhos diferentes, mas possuem as mesmas medidas, né? Esse era o objetivo inicial dessa atividade, né? A terceira aula era explorar ângulos, né, e polígonos com materiais manipuláveis, né? Um material manipulável criado e com a utilização do goniômetro, que eu apresentei aqui anteriormente, né?
Esse material ele é formado por uma superfície de madeira, né, onde sobre ela foram realizados furos que correspondem aos vértices de uma malha quadriculada. Também fazem parte desse material pinos que podem ser inseridos em qualquer um dos furos, né, sobre essa superfície, e esses pinos possuem cavidades em torno do seu diâmetro, né, onde ficam fixados elásticos que ligam um pino ao outro, né? Eu não coloquei aqui no slide, mas esse material, né, ele traz uma semelhança com o geoplano, né? Só que a diferença é que o geoplano ele tem esses pontos fixos por pregos, né, ou por pinos fixos. E aqui não, aqui você tem uma superfície livre, onde você pode construir ao seu critério e na posição que você quiser colocar os pinos, né? Então, assim, era pedido aos alunos que fizessem construções, né? Eles começavam fazendo as construções, né? E ali você pedia para que eles montassem o polígono com elástico, né? E fizessem medidas. E do mesmo modo, né? A gente ia levando o aluno a poder verificar os ângulos, levamos a perguntar a ele a soma dos ângulos, ele comparar que triângulos diferentes, mesmo sendo triângulo, às vezes um retângulo, o outro sendo um triângulo obtusângulo, e dependente do formato do triângulo, a soma dava 180 graus, né? Foram conceitos que foram trabalhados assim com os alunos, questão de regularidade, né? E os alunos partindo sempre do princípio da liberdade do aluno em começar a construção. Nunca você impondo nada para o aluno, mas sempre conversando e dialogando com o aluno e fazendo reflexões que fizesse com que o aluno tivesse curiosidade, né, e despertasse essa curiosidade no aluno e ele tivesse o interesse de fazer coisas novas utilizando o material manipulável que foi proposto a ele, né? E por fim, aqui na quarta aula, né, o objetivo era explorar ângulos e polígonos sem fazer uso da visão, né? A ideia era que os alunos pudessem explorar outros sentidos ao poder aprender, que fossem diferentes do sentido da visão, né? E aqui na imagem nós vemos um aluno com os olhos vendados, né? E ele está ali fazendo uma montagem de um polígono, né? A critério dele, né? Que ele escolheu a forma que ele queria montar, né? Eu perguntei a ele na atividade, o que que você quer montar? Aí ele falou, eu quero montar um quadrado. E aí ele começou a tentar montar aquela figura, né? Ali no material manipulável, né? É, o bom aqui é que, como a superfície ela é livre, o aluno ele pode passar a mão e sentir a superfície, né? E com isso ele pode ir tendo uma sensação tátil melhor para poder montar, né, as formas e até mesmo ter o discernimento, por exemplo, quando ele fecha um polígono, daquilo que está dentro do polígono, daquilo que está fora do polígono, ele consegue, ao tocar, ele consegue sentir isso de uma forma melhor, né? Vendo, sem utilizar a visão e fazer uso desses sentidos, né? Bom, dando início, né, à análise e discussão de resultados, né, antes faz necessário eu passar que o grupo de alunos, né, que eram 23 alunos, não foram todos que participaram de todas as atividades, né? Então, por exemplo, eu tive um grupo de 18 alunos que participaram, né, de uma das atividades, um grupo de 19 participaram de outra, mas que participaram efetivamente do questionário inicial e do questionário final foram somente 15 alunos,
Então, assim, nós fizemos a análise, né, dividido em etapas. Nós analisamos o questionário inicial, porque as questões elas são semelhantes, né, e avaliam o mesmo conteúdo, tanto no questionário inicial e final. Então, nós dividimos em etapas. Primeiro, a questão um do questionário inicial, depois a questão um do questionário final, né? E nessas análises nós englobamos todos que participaram. E, por fim, a gente faz uma análise comparativa das respostas do questionário inicial e final. Nessa análise comparativa, nós utilizamos somente os 15 alunos que participaram de ambos os questionários, né? A primeira questão, né, ela pedia que explicasse com as suas palavras o que era um polígono, né? Nós temos aqui a resposta do aluno 12, né, que ele colocou que polígonos são linhas fechadas formadas por apenas por segmentos de reta que não se cruzam a não ser em suas extremidades, né? Essa resposta ela foi considerada uma resposta correta, codificada como correta, embora é uma coisa que também a gente deve observar que os alunos eles têm muita dificuldade em se expressar, né? Principalmente por escrito. Então, algumas respostas, até você ter a compreensão, realmente é um pouco complicado do que o aluno quer dizer, se interpretar o que o aluno está querendo te passar, né? Observando o gráfico ali, nós podemos observar, né, que o número de questões corretas ele aumentou, né? O número de questão parcialmente correta ele saiu de zero e foi para 5, né? E que esse número de questões incorretas, embora ele tenha aumentado, o número daqueles que se abstiveram de responder, que não souberam responder, ele caiu, né, de 11 para 2. Então, analisando esses dados, né, de maneira qualitativa, nós vemos que fica evidenciado que houve uma ligeira evolução na compreensão dos participantes a respeito da definição de polígonos, né? Bom, a questão número aqui 2, né, no caso, ela pedia que explicasse com suas palavras a diferença entre dois polígonos dados, né? E as respostas elas foram codificadas da mesma forma que na resposta anterior, né? Correta, parcialmente correta, incorreta e não souberam responder, como discriminado no gráfico ali, tá? Nós vemos aqui a resposta do aluno 11, né? Que ele coloca ali o seguinte: a diferença é pouca até que o triângulo é de três lados e o outro só não é triângulo por causa da forma de quatro lados. Então a gente observa que o aluno tem uma dificuldade, né, de expressar suas ideias, mas ele se atenta na característica principal, que é o número de lados, né? Então ele até não soube dizer que o outro era um quadrilátero, mas ele colocou o quê? Só não é um triângulo porque tem quatro lados, né? E essa resposta ela foi considerada como uma resposta correta, né? Observando o gráfico ali, a gente observa também que houve, né, um aumento das respostas corretas e das parcialmente corretas. Houve o surgimento no segundo questionário de duas respostas incorretas, mas também o número de alunos que deixou de responder no questionário inicial, ele caiu, né? Então, a análise comparativa aqui, ela demonstra que houve um progresso, né, no entendimento dos alunos sobre diferença entre polígonos, né? Evidenciando que, pelo aumento de respostas corretas e parcialmente correta, né, e pela redução das respostas daqueles que não souberam responder, fica evidenciado que houve esse
esse pequeno progresso ali, né, das respostas, tá? Com relação à análise comparativa, né, da terceira questão, eles pediam que classificassem os ângulos, né? Nesse caso, a codificação usada, ela já foi uma codificação diferente, né? Nós utilizamos A3, A2, A1 e A0 para representar, respectivamente, alunos que acertaram três, duas, uma e nenhuma questão, tá? Então, ali, a questão pedia para que classificassem os ângulos dados, tá? Nós temos aqui a resposta do aluno 6, né? E ele acertou, ele foi codificado como um aluno na categoria A2, né? Ele acertou o ângulo agudo, ele acertou o ângulo reto e o ângulo obtuso ele disse que não sabia responder, né? A comparação aqui revelou que um progresso moderado, né, na compreensão dos conceitos de classificação de ângulos, com um aumento na quantidade de alunos a 3, né, que acertaram todos os itens, e uma redução no número de alunos a 0, que são aqueles que deixaram de acertar, né, nenhuma questão. Aqui, no caso agora, falando da questão número 4, fala que pede que questões pediam que identificassem as figuras dadas se eram polígonos ou não, né? Então, assim, eu peguei aqui o exemplo, né, de resposta do aluno 13, né? Ele foi codificado como A2, porque nessa questão foi usada a mesma codificação da questão anterior, né? A gente observando também aqui com relação à análise desses dados, né, que houve um singelo avanço, né, com relação à aprendizagem de conteúdos e de propriedades e características de polígonos, que, embora modesto, representam um avanço positivo, né? Nós vemos que o número, né, de categorias A2 ele aumentou, né? Embora a categoria 1 se manteve constante, houve uma redução na categoria dos alunos que não acertaram nenhuma questão, tá? Já a questão número 5, ela era uma questão um pouco maior, né? Então, essa questão, a gente fez a análise dela dividida em duas etapas, porque eram pedido duas coisas. A primeira coisa que pedia era nomear os polígonos, né? Então, nós pegamos e fizemos análise, só que dessa vez, como eram 6 itens, nós codificamos do A0 até ao A6, tá? Então, aqui, nós vemos a resposta desse aluno, né? O aluno 15, ele foi codificado como A5, tá? Notamos que o número de casos de resultados que regrediram, né, no gráfico ali, ele assim, apresenta como posso falar aqui? O número de casos que regrediram dos alunos, ele é menor. Nós temos aqui, por exemplo, tem alunos que tiraram aqui, por exemplo, a categoria A5, ela teve um aumento, a categoria 3 ela se manteve, e o final ali, o A0 se manteve com o mesmo número, né? Esse saldo, embora seja positivo, muito modesto, indica que o método utilizado trouxe algum benefício, né, aos participantes da pesquisa. Já a outra etapa da questão número 5, né, ela falava a respeito de regularidade de polígonos, né? Ou seja, o objetivo era que os alunos dissessem se os polígonos eles eram regulares ou irregulares, né? Então, o que acontece? Nós observando aqui a resposta do aluno 6, né? Esse aluno aí, ele acertou todos os itens,
Mas uma coisa interessante de dizer é que esse aluno no questionário inicial, ele não acertou nada. Ele teve, pelo menos dentro do quesito regularidade, ele teve um avanço na compreensão disso. Mas eu coloquei a resposta dele ali porque é interessante nós observarmos que é a mesma questão que pede duas coisas. No conceito de nomear os polígonos, ele não obteve resultado nenhum. A resposta dele não traz nada nomeado ali, né? Então, dentro dessa parte de nomenclatura, ele não evoluiu. Mas na questão da regularidade de polígonos, ele apresentou um avanço significativo, pelo menos esse aluno, né? Observando o gráfico ali, nós vemos que o número de alunos que acertaram todas as questões, ele aumentou, né? Apareceu ali no segundo questionário alunos que acertaram, né, três questões. Os números se mantiveram na questão de um acerto ali, mas houve uma redução no número de alunos que não acertaram nenhuma questão, né? Então a gente pode concluir que, embora seja também modesto, houve assim um desenvolvimento no processo de ensino-aprendizagem, né? Com relação à construção de essa construção de conhecimento, houve a respeito de regularidade, houve um avanço, mesmo que pequeno, mas houve um avanço, tá? Agora, a gente entra diretamente na análise da primeira questão da pesquisa de satisfação. Esse questionário, ele tinha 5 questões, né? E a primeira questão aqui era para que ele perguntava para o aluno se ele teve dificuldade de realizar alguma das atividades com materiais manipuláveis, né? E se sim, que ele dissesse onde teve dificuldade, né? E por quê. Nós observamos aqui a resposta do aluno 22, né? Ele colocou: sim, a mais difícil foi a que você faz de olhos fechados. Eu tive dificuldades para fazer o polígono, né? E em cima nós temos ali um gráfico que traz ali a frequência de respostas, né, dessa pesquisa, dessa questão número um, né? Nós tivemos ali um total de 8 que disseram que tiveram dificuldades, nós tivemos 9 que não tiveram dificuldades e um dos alunos ele simplesmente se absteve e não respondeu, tá? A segunda questão era para dizer o que o mais aluno gostou das atividades realizadas, né? Para dizer o motivo da resposta marcada. O aluno 16, ele colocou o seguinte: eu gostei porque aprendemos coisa que dá para fazer com materiais manipuláveis. E é uma atividade boa. Ou seja, esse aluno ele demonstrou interesse, ele gostou, né, da atividade com material manipulável, né? Os dados que nós obtemos nessa questão, a gente expôs naquele gráfico ali, né? Onde tem o gostei, gostei, gostei um pouco, não gostei e não respondeu. Essas eram as opções que tinham, né, na questão para serem marcadas, né? E ali nós observamos os resultados, onde 11 alunos disseram que gostou muito, 4 que gostou, 2 gostou um pouco, né? E ali nós não tivemos aluno respondendo que não gostaram da atividade e um aluno se absteve de responder, né? Bom, a terceira questão, a gente pediu para que o aluno fizesse uma autoavaliação sobre a aprendizagem ao participar dessa pesquisa, né? A resposta do aluno 7, ele colocou ali: tirei muitas dúvidas. Com essa pesquisa, eu tirei muitas delas. Então, eu acho que a pesquisa foi muito útil,
não só para mim, mas para outras pessoas também, né? Ou seja, ele demonstrou a satisfação dele de participar, avaliou a atividade como sendo a atividade que para ele trouxe benefício, porque tirou dúvidas para ele. Essa resposta foi tida como uma resposta muito satisfatória por nós pesquisadores, né? Que para nós isso é muito relevante para o nosso trabalho. E os dados nós inserimos no gráfico também, né? Onde nós categorizamos da seguinte forma, como uma autoavaliação positiva, autoavaliação negativa, autoavaliação neutra e não respondeu, né? Então, aqui eu tive 8 alunos, né, que tiveram a autoavaliação positiva, um aluno avaliou negativamente, um aluno teve uma avaliação neutra e 8 se abstiveram de responder, tá? Não responderam. Essa questão ela tinha mais coisas envolvidas, né? Ela pedia para avaliar a experiência ao aprender polígonos com os olhos vendados e perguntou se você acha que um aluno cego e com baixa visão conseguiria aprender sobre polígonos com o método utilizado e pedia para justificar, né? Então aqui, como eu tinha dito anteriormente, o aluno que até tem dificuldade de escrever pode não parecer, mas o que está escrito aqui é que eu achei legal porque ajuda um homem cego, né? Então, o que acontece? Os erros de grafia, às vezes, até dificultam o entendimento daquilo que o aluno quer dizer, né? E a gente acaba até tendo dificuldade de interpretar, né, a resposta do aluno. Mas, nesse caso, era uma resposta positiva, né? E aqui nós dividimos em dois gráficos. Um para avaliar a frequência na pesquisa de satisfação aqui, né, das respostas, e o outro das justificativas, né? Então, vamos lá. Que responderam, 13 responderam e 5 não responderam, né? Respondeu que sim, né? Não teve nenhum, né? E não responderam foram 5. Então, essa é a primeira questionamento. Já o segundo gráfico, né, que é das justificativas, nós já observamos que teve alunos que não justificaram, né? Então, a gente vê ali o número de justificativa ali. Por exemplo, eu tenho 11 alunos que justificaram positivamente, negativamente nenhum, neutro nenhum, e que não responderam, nós tivemos 7 alunos. Tá? Por fim, a quinta questão, né, que é a da pesquisa de satisfação, pede para comentar sobre as atividades com materiais manipuláveis e dizendo o que poderia ser melhorado nelas ou que parte você mais gostou. E dizer que o aluno estava livre, né, para acrescentar outros comentários sobre essas atividades. Aqui foram colocadas duas respostas, né, do aluno 19 e do aluno 7, respectivamente. Na minha opinião, não precisa melhorar nada. Eu gostei de todas as aulas e de todos os materiais. Já o outro colocou assim: nós fizemos muitas atividades, porém, minha favorita foi a atividade com massinha de modelar e hashi, né? Hashis e massinha de modelar. E aqui nós vemos que nem todos fizeram as mesmas coisas que foram pedidas nessa questão, né, da pesquisa de satisfação. Então, nós temos ali a pergunta sobre o que poderia mudar, sobre o que mais gostou e outros comentários. Então, nós montamos esse gráfico aqui. E aqui nós podemos observar, né, que nós temos aqui respondeu e não respondeu. Então, o que pode mudar? Somente 2 alunos, 3 alunos responderam, 6 alunos responderam o que mais gostou, né?
e outros comentários nenhum aluno fez, né? E aqui na outra coluna nós vemos os dados aqui que não respondeu, né? Então, esses foram os dados aqui apresentados para essa questão, né? Bem, com base nesses dados todos, né, que nós coletamos até aqui, seja do questionário inicial, seja da pesquisa de satisfação, né? Questionário inicial, final e pesquisa de satisfação, nós concluímos, né, que o uso de materiais manipuláveis facilitam a compreensão dos conceitos abstratos, né? Os materiais manipuláveis promovem um impacto positivo no engajamento dos alunos e que a utilização desses materiais contribui de forma relevante à construção do conhecimento, né? Como recomendação, é, lógico, ampliação para outros contextos educacionais e faixa etária, repensar a sequência didática, né, e acrescentar outros materiais manipuláveis, e que todos que quiserem, né, se sintam à vontade, entendeu? Para utilizar o recurso educacional que foi gerado através dessa pesquisa, né? Bom, temos as referências que foram utilizadas, né, para elaborar essa apresentação. E o meu muito obrigado a todos por ficarem até aqui, né, e assistirem essa apresentação. Muito obrigado. Eu passo a palavra a você, Aline. Muito bem. Fez a apresentação em 51 minutos. Então, a gente agora vai pedir para que o Fabiano beba um pouco d'água, se acalme um pouquinho. Já passou, né? Então, não vou pedir para você sentar, que eu sei que você já está sentado, então é só relaxar mesmo e aguardar os comentários da banca examinadora. Então, como é de praxe, nós vamos começar o comentário com um membro externo, que no fundo é da casa também, né? Mas ele está atuando na UF, mas é cria da Rural, que é o professor Emerson Freire, que ele vai fazer as suas considerações. Olá, me ouve bem, Aline? Ouço sim. Ok, então, novamente, obrigado pelo convite. É sempre um prazer aceitar estar aqui, né? Participando de um trabalho de conclusão de curso, né? Da universidade onde eu me formei. Deixa eu parabenizar você, Fabiano, tá? Por chegar até aqui. Parabéns pelo trabalho, pela apresentação. Eu costumo, né? Na verdade, acho que a maioria das vezes eu faço isso. Eu vou falando dos dois ao mesmo tempo. Isso é, tanto do trabalho escrito quanto da apresentação, até porque uma está completamente compatível com a outra, né? Digo, a apresentação está completamente compatível com o trabalho, ambos bastante, gosto de usar, né, o termo informal, bastante redondos, bem enxutos, mostraram a que veio, entregaram o que se propuseram, tá? Com um detalhe, né? São compatíveis, mas acho bom observar que a apresentação, embora muito boa, gostei. Não achei que você estava nervoso. Se estava, não demonstrou. Muito. Se a Aline não falasse, se não tivesse sido falado antes, nem acharia que estivesse nervoso, sinceramente, tá? Se apresentou muito bem, entregou o que propôs da apresentação, mas acho digno de nota que a apresentação, ela realmente, e nem pode, né? Como disse a Aline, a gente tem que fazer escolhas. Ela não refletiu o quanto você foi cuidadoso no seu trabalho escrito em várias nuances, né? Seja em mostrar o embasamento do estado da arte, o embasamento teórico, histórico, que você até chegou aqui a falar um pouquinho, mas não mostra o quanto você falou no trabalho. Não mostra como você foi cuidadoso com todas as normas legais, jurídicas, que norteiam uma pesquisa feita com alunos menores de idade. Isso também está bem no trabalho, eu acho isso bem legal, né? Parabenizo você por isso, tá certo, o Fabiano? Eu tenho uma pergunta,
tá? Eu queria que você me explicasse melhor, porque realmente no sentido de aprender, tá? Porque eu Sim. não conhecia nem o termo e tão pouco o conceito. Tanto que até confesso que quando li, achei que estava escrito errado, de pesquisa à ação. Eu realmente não conhecia, e você explicando ali, quero ver se eu entendi bem. E né, que pesquisação é toda pesquisa que se tem algum engajamento social econômico. E queria que você explicasse melhor por que que o seu trabalho, a sua pesquisa se qualifica dessa forma. É, pode responder agora? Sim. Pode. Sim. É porque a nossa visão lá, os nossos alunos, eles possuem muita dificuldade, né? E são alunos que têm, por exemplo, uma condição cultural muito difícil lá, economicamente falando. Então, o objetivo do trabalho era até mesmo trazer uma contribuição, né, para que esses alunos pudessem romper essas dificuldades sociais e adquirir um conhecimento, né? Mais ou menos isso que eu quis dizer ali. Certo, certo. Ok. Lendo o trabalho, eu tenho, como eu disse, gostei, achei bastante bem escrito. Eu tenho talvez uma sugestão, né? Sugestão que é obrigado ou não a seguir apenas porque me chamou a atenção. Sugestão de título relacionado à seção 2.1 e 2.2. Eu estou aqui com o trabalho na página. Onde é que está? Só um instantinho que eu sou um pouco lento aqui. Só um minuto. Eu vou chegar ao ponto que eu quero falar. Só um minuto, por favor. Ok. Tá aqui. Página 13, na verdade, né? 2.1, Estado da Arte. Você faz o estudo da arte, das dissertações catalogadas, né? No catálogo de teses e dissertações da CAPES. Mostra o que cada uma fez. Isso está correto. Foi isso que eu falei que você realmente embasou bem o estado da arte. E em seguida, na seção 2.2, você começa dizendo que vai fazer o. Vou chegar lá. Você começa dizendo que vai fazer o uso. Não, cadê? Passei. O uso de materiais. Onde é que está agora? Na página. Breve discussão sobre o uso de materiais manipuláveis no ensino de geometria. Então, quando eu li o título, eu pensei, uai, ele vai fazer de novo algo que ele já fez na seção 2.1, mas aí eu vi que o que diferencia a seção 2.2 da seção 2.1 é que a seção 2.2 dá o embasamento histórico, né? Enquanto que o da 2.1 dá o embasamento, o estado da arte, os trabalhos mais recentes, dissertações e teses sobre o assunto. Então, talvez só para colocar alguma coisa de histórico no título da seção 2.2. Eu acho, pois, como eu te disse, quando eu fui lendo assim, eu pensei, uai, por que que ele vai fazer a mesma coisa de novo? Tá claro? Sim, Só isso aí está. sugestão. Só um minutinho, Emerson. Então, de repente, a gente pode trocar breve discussão por breve histórico. Pode ser, sim, alguma coisa Bem breve pode. mesmo. É claro que ele faz um Foi o breve recorte mesmo. histórico, né, para colocar que vários educadores, né, de séculos passados já Uhum. tinham sugerido o uso de materiais manipuláveis, que não foi uma coisa que surgiu no século XX, né? Se Certo, intensificou no certo. século XX, mas então de repente ele pode trocar a discussão por histórico, e aí eu acho que já atende. Né? Sim, Realmente com faz certeza. sentido, faz todo sentido. Sim, pode continuar. Uhum. É, Eu tenho outra pergunta. Bom, nas discussões da pesquisa, né, a gente leu, é, que você analisou, né, bastante, de modo a exaurir, né, todas os avanços que você observou, né? Acho que eu diria até que em alguns casos foi mais do que um modesto avanço que você falou, porque tem lá uma pergunta, uma das questões que muitos alunos respondiam, não tem nem como começar. Eles já depois da aplicação do método, eles já se arriscavam a responder, né? Então, eu acho que houve significativos avanços.
Isso você viu na sua pesquisa, né? Aplicado ali na atividade. Aí eu sempre me pergunto, quando eu vejo um trabalho desses que você faz, que, né? Isso já foram vários trabalhos que eu analisei aqui no mesmo molde aqui no Profimate, mas se você conseguiu ver também um avanço em termos de avaliação de prova sobre o conteúdo que você fez esse recurso e essa pesquisa. Você teve a oportunidade de depois fazer a avaliação de prova mesmo, sabe? Do ano corrente com essa turma, correto? Eu já estava no final do ano letivo, então eu não tive a oportunidade Não de teve, né? trabalhar uma Tá, avaliação posterior. entendi. Tá, não E teve. no ano seguinte, eu sempre tenho o hábito de pedir a direção para acompanhar a turma. Entendi. Por Então, mudanças que tiveram na estrutura da escola, eu não tive a oportunidade de acompanhar essa turma no ano seguinte. entendi. Não, então você respondeu, ô, Fabiano. Entendo a questão e, né, eu penso que sempre que seria muito interessante, além da pesquisa, que já é por si só relevante, né, digo, junto com os alunos, ver a avaliação disso. Mas entendo que não foi possível. Por que não foi possível? Por não ser possível, certo? No mais, o Fabiano e Aline, eu tenho outras questões de escrita, né, que eu anotei, muito poucas mesmo, né, provavelmente só para exemplificar, mas aí vocês sabem, a Aline sabe, né, eu não tenho não tenho o hábito de passar essas correções aqui, né, na defesa, eu deixo para passar depois, coisas bem pontuais e com certeza no todo contexto, coisas passadas da escrita mesmo. Cadê? Por exemplo, página 13. Só para exemplificar. Não, página 11. O que que eu achei que não ficou, que me confundiu? Eu acho. Página 11. Aqui, uma coisa de nada mesmo, né? O texto, como eu disse, está muito bem escrito. Isso aqui foi uma coisa que passou, mas está escrito assim. Página 11, primeiro parágrafo. Esta pesquisa tem como justificativa, ao considerar que a compreensão de conceitos geométricos é fundamental para a formação escolar dos estudantes e para a compreensão do mundo que os cerca, propiciando o desenvolvimento do raciocínio espacial, que a geometria desempenha um papel essencial. Ah, tá. Agora que eu estou entendendo. A justificativa é, depois de você explicar tudo, eu acho que a geometria desempenha um papel essencial na educação matemática. Enfim, me pareceu que nesse parágrafo ficou longe. Eu não tinha visto a justificativa. Então eu trocaria por justifica-se, ao considerar algumas correções que eu fiz, sabe? De pouca coisa escrita, que aí eu prefiro passar por e-mail mesmo, tá? Nada demais, não. Aqui exemplifiquei Perfeito. isso aí, tenho anotado e vou passar. Mas, no Ótimo. geral, tirando as pequenas perguntas que eu fiz, eu achei seu trabalho muito bem escrito, tá? Embasado, tanto do ponto de vista teórico atual quanto histórico. A pesquisa e progresso antes e pós técnica de trabalho, você avaliou exaustivamente, eu diria até, né? Então eu estou satisfeito. Estou satisfeito, não tenho mais comentários, não. Parabéns aí, Fabiano. Muito obrigado. A gente agradece as contribuições, né, as sugestões do Emerson, que a gente certamente é, vai incorporar ao trabalho, né? Então, muito obrigado por ter aceitado o convite para fazer parte da banca. E a gente agora vai passar a palavra para o professor Montalbán. Oi, boa tarde, vocês estão me escutando bem? Sim, sim. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar pelo trabalho. Gostei do trabalho, da apresentação, do recurso educacional.
E também parabéns por todo o caminho até aqui. Foi meu aluno, matemática discreta, né? Um curso duro, difícil, né? Mas superou e foi bem, passou por todas as outras disciplinas, pelo exame de qualificação e aqui chegando agora para coroar o trabalho com chave de ouro. Eu considero um trabalho muito bem organizado, tecnicamente muito bom, tudo tá, tá bem explicado. Referencial teórico, metodologia, como o Emerson já falou, né? Pesquisa detalhada mesmo. Gostei também do recurso educacional que você criou, é, as vantagens em relação ao geoplano, né? Você já apresentou, inclusive, comentou na sua apresentação que a superfície fica livre, né? Então você tem uma liberdade maior para criar certas situações. Então achei muito legal. Achei que foi um sucesso porque tanto pelo fato de os alunos, nenhum dos alunos terem dito que não gostaram, a menos de uma abstenção, né? Todo mundo aparentemente gostou muito. Teve um momento em que um aluno até falou que parecia uma terapia, ou seja, mostra que tira aquela coisa do ensino maçante, o ambiente foi relaxado e eles gostaram. Então, um trabalho de qualidade como esse tem observações que são mais ou menos superficiais. Então, eu gostaria de fazer algumas. Vou começar aqui com algumas observações com relação ao texto, porque eu acho que um trabalho. Eu vou passar isso para você, não precisa tomar nota agora, tá? Vou passar tudo destacado para você. É um trabalho muito tão bom, eu achei excelente. Alguns detalhezinhos podem ser corrigidos. Por exemplo, em alguns momentos no texto, você coloca algumas vírgulas entre o sujeito e o predicado. Então, eu apontei esses momentos, por exemplo, essa aula, vírgula, teve duração, né? Ou o questionário inicial, vírgula, nos mostrou. Então, esses detalhezinhos eu apontei no texto, né? Algumas vezes colocou responder, o verbo responder sem responder à questão sem a crase, o verbo responder é transitivo indireto. Então, essas observações eu deixei no texto. Teve um momento que você escreveu, o aluno 6 destaca o fato dois segmentos de reta não se cruzarem. Aí a preposição não rege o sujeito, então é de os segmentos, né? Mas tudo isso é superficial, porque o trabalho foi excelente. Eu sei que na hora da escrita, o tempo curto, o aluno, eu mesmo, na hora da minha escrita, das minhas dissertações, a gente acaba correndo, não vê algumas coisas. Então, eu passo para vocês para ajudar, né, a melhorar o texto, né, com relação a esses pequenos detalhes que às vezes passam despercebidos. Outra observação que eu fiz foi em algumas frases que aparentemente falta alguma coisa, e isso também acontece quando você escreve, lê o texto várias vezes, acaba não percebendo mais, você já está acostumado com o texto. Uma delas é uma que o Emerson já comentou, aquela que ele acabou de comentar por último, ficou um pouco confuso, então isso já foi passado. Teve um momento, no quadro 1, por exemplo, deixa eu colocar aqui, no quadro 1, na página 15, o quadro 1 ele é grande, mas no começo da página 15 tem, na coluna correspondente ao título, está escrito Universidade Estadual Paulista. Ou seja, foi nesse campo você escreveu errado o título do material, né? Mas isso é coisa que acontece também. No campo correspondente ao título está escrito Universidade Estadual Paulista. Então, corrigir essa partezinha aí, passou despercebido.
É, em alguns momentos, no material, no recurso educacional, está escrito Tangram de forma diferente, né? Na verdade, com N ao invés de com M, mas também fácil de corrigir. Bom, esses detalhes eu vou passar para você num PDF marcado. Com relação ao conteúdo, eu achei, como eu já adiantei, excelente. Essas observações são muito superficiais. O difícil é você ter um excelente conteúdo, uma excelente dissertação que você fez, né? E eu só tenho algumas perguntas simples. É, realmente, eu acho que a turma que você pegou demonstra que falta conhecimento de geometria, né? Em alguns momentos, você fala que essa turma apresentava características necessárias por se enquadrar dentro do que estava sendo pesquisado, em outras palavras, eram alunos com defasagem de conteúdo. Então, você já sabia que eles apresentavam defasagem de conteúdo, mas eu acho que, em alguns momentos, parece que o objetivo seu era tratar, aplicar, né, seu trabalho numa turma com defasagem de conteúdo mesmo, né? Sim, Você queria sim, o isso, objetivo era esse. certo? É que não, eu acho que não precisa, na verdade, estar no objetivo principal. Eu acho que não precisa mudar isso. É só uma dúvida que eu tinha. O objetivo, em vários momentos você fala que a turma atendia a essa condição, né, estar em defasagem. O objetivo era aplicar o princípio em qualquer turma. Mas tudo bem, eu compreendo que melhor ainda, né, quer dizer, entre aspas, você testa melhor, né, o seu trabalho com uma turma que apresenta uma defasagem nesse tema. Então, tudo bem. Eu acho que agora são poucas perguntas e você explorou bastante cada uma delas. Mas eu acho que aí é uma opinião mesmo. Essa primeira pergunta, e eu acho que você mesmo concorda. A primeira pergunta com relação a descrever com suas palavras o que é um polígono é muito aberta, né? É muito, é, quer dizer, ela mostra que em alguns casos o problema é a dificuldade do aluno de se expressar. Talvez ele até saiba dentro dele o que é um polígono, mas eles, se eu não me engano, teve muita resposta do tipo não soube responder, não souberam responder. Então, essa pergunta ela, eu acho que já era esperado, né? Isso, pelo menos antes na pergunta questionário inicial, eu acho que já era esperado que muitos não soubessem responder, porque quando você pergunta algo desse tipo, né? Eu acho que os alunos, na idade deles, têm pouca maturidade ainda para responder. E surpreende também positivamente algumas das respostas, né? O que você acha? Por que você pensou nessa pergunta como primeira pergunta? É porque, a princípio, o objeto da pesquisa de ensino era polígonos, né? Então, eu queria ter certeza se dentro daquele grupo de alunos que estavam participando da pesquisa, eles tinham conhecimento do que era ou não para poder ter um parâmetro inicial mesmo. Sim, Essa era a minha intenção. sim. É, eu acho que muitos tiveram dificuldade para responder pela sua própria falta de recursos, né? Mas deixa eu comentar outra coisa aqui. Teve uma resposta que o aluno falou com relação a essa pergunta. Qualquer figura plana formando o mesmo número de ângulos mesmo número de ângulos e lados, né? Então, eu, assim, é claro que toda essas perguntas abrem a possibilidade de uma subjetividade na hora da correção. A gente meio que tenta interpretar o que ele quis dizer, né? Então, em algum momento, você fala aqui, por exemplo, que você disse que a primeira falha que podemos observar aqui está na expressão qualquer figura plana, uma vez que dentro da figura plana retrata um polígono.
como no caso círculo e elipse. Mas eu acho que aqui, nessa resposta, por exemplo, ele disse que, ele de certa forma, disse que a figura tem lados, né? E ele meio que, aparentemente, falou que tratavam-se apenas de lados. Eu não sei se ele não sabia responder adequadamente, mas ele citou os lados e os ângulos, né? Então, eu acho que, é claro, tem a sua interpretação também, tem uma certa subjetividade aí. Em outro momento, está escrito aqui, outra falha é que o texto de resposta apresenta duplo sentido, deixando margem ao entendimento que o polígono possui sempre o mesmo número de lados. Eu não vi, pelo menos não vi esse duplo sentido, essa, essa coisa de ele querer dizer que tem o mesmo número de lados. Eu acho que ele quis dizer que tem o mesmo número de lados e ângulos, né? Foi essa a minha interpretação que não comprometeu para mim muito a resposta dele. Mas novamente é uma questão muito aberta e assim como a questão 2, por exemplo, também você intencionalmente, né, permitiu uma abertura maior porque você colocou triângulo e outro e um quadrilátero, né? Então permitiu que eles acertassem uma coisa e não outra, também permitiu que eles acertassem em relação aos ângulos, mesmo que errassem alguma coisa em relação aos lados. Então, acho que foi interessante, com poucas perguntas, né, fazer uma abordagem dessa forma, pegar o que cada um sabia, né, da questão. Então, achei interessante essa questão 2 também. É, eu acho, nessa questão 3, quando você fala de ângulos agudo, reto e obtuso, quando você apresentou a questão para eles, para classificar, você relembrou que a classificação era. Você citou os nomes, agudo, reto e obtuso, ou eles tinham que saber esses nomes de cabeça, porque ele no enunciado não tinha, né? No questionário inicial tinha. Sim, Eu dizia lá, classifique e tal, e colocava agudo, obtuso, reto, no questionário inicial. E já no final isso foi suprimido. sim, Então sim, ele tinha que realmente saber. certo. Porque, se eu não me engano, é, em algum momento a pessoa respondia 2 corretos e outro não sei, né? É como se ele não lembrasse o nome, né? Isso, isso. Então é curioso esse tipo de resposta. Bom, são vários pontos aqui que eu achei interessantes e, de uma forma geral, eu acho que você conseguiu explorar bem e tirar tudo o que podia, né, dessa turma. A quantidade de alunos foi 15, né? Então, poucos alunos. Eu acho que você explorou bastante, detalhou bastante. Eu acho que o trabalho ficou muito bom, muito bom. Ficou muito bem escrito. E a última pergunta, você pensa em continuar? Você falou que tem ideias para a continuação desse trabalho. Você pensa em continuar no doutorado? Sim, eu tenho a pretensão de continuar. Eu Ainda acho que trabalhando com materiais manipuláveis? é uma área que me apraz. Eu tenho muito gosto pela área de geometria, o ensino com materiais manipuláveis. Eu pretendo dar continuidade e segmento nessa área. E aí, não, eu gostaria de encerrar minha participação. Agradeço o convite, né? E parabenizar mais uma vez, porque o texto está excelente, fechadinho e hum, realmente você fez um excelente trabalho. Parabéns. Muito obrigado. Talban, muito obrigado pelo aceite em fazer parte da banca, obrigado pelos comentários, sugestões, que com certeza vamos incorporar, né, ao texto na versão final.
Então, agora chegou a minha vez de fazer a minha avaliação como orientadora, né? Então, bom, o Fabiano, ele foi meu aluno no Profimate, na disciplina de geometria analítica, então foi na ocasião que ele me convidou, ele me chamou, perguntou se eu gostaria de ser a orientadora dele, e aí eu aceitei. E aí, no desenrolar do projeto, alguns prazos, né, demoraram a ser cumpridos, mas foram cumpridos. Em algum momento eu fiquei assim um pouquinho preocupado se ele ia conseguir terminar o projeto, mas ele terminou. Então, o Fabiano, diante de tantas dificuldades, né, algumas de cunho pessoal, mas ele, se precisar virar a noite, ele vira, né? Eu até fico preocupada, né, com tantas noites viradas para fechar, mas ele conseguiu. E vou falar que uma coisa que foi muito boa no projeto, que ele acabou aproveitando para a própria dissertação, foi o referencial teórico. Foi um referencial teórico primoroso, né? Ele me surpreendeu positivamente, tá? Então, o projeto dele já tinha 40 páginas, só para vocês terem uma ideia. Geralmente, o referencial teórico do projeto, geralmente o aluno procura uns 5 ou 6 referências e pronto, né? Então, ele não, ele se esmerou, escreveu bastante, então, praticamente, a gente mudou pouco em relação ao referencial da dissertação. E aí, depois foi desenrolando. Aí a gente ele passou, né, por alguns problemas de saúde também, que acabaram atrasando um pouco a própria aplicação em sala de aula, mas ele conseguiu dar conta direitinho, na correria, mas conseguiu. E uma coisa que ele me apontou em relação à turma, né, é que eles, bom, estavam vindo de uma pandemia, então eram alunos do 7º ano, mas infelizmente alguns desses alunos, ou para não dizer a maioria, tinham dificuldades crônicas de leitura, de escrita. Podemos dizer que eram alguns até mesmo analfabetos funcionais, segundo palavras do Fabiano. Então, houve como posso falar, ainda o reflexo de 2 anos no período pandêmico. Essas atividades foram feitas no final do ano passado, foi final de 23, então os anos de 20 e 21 realmente foram anos problemáticos para a educação, principalmente pelas dificuldades, observando as situação socioeconômica dos alunos envolvidos, as dificuldades que eles tiveram de acesso ao ensino remoto e toda essa problemática que gerou até hoje os professores de educação básica, e esses reflexos a gente já está percebendo na educação superior, desses 2 anos. Não sei se apagão é um termo muito forte para a educação, mas talvez seja forte, mas a grande dificuldade, que a gente já tinha dificuldades antes, mas com o período pandêmico essas questões se acentuaram, né? Então, ele escolheu uma turma realmente com dificuldade e, assim, foi muito interessante saber que eles se enganjaram, né? Mesmo com todas essas dificuldades, e agora a gente conseguiu, né, chegar, né, no produto final, né, que foi a dissertação, né, e o recurso também que ele elaborou. Eu queria só fazer uma leitura rápida a pedido da professora Eulina, depois, se a Eulina quiser complementar, que ela está presente aqui, ela foi a professora de metodologia de pesquisa do Fabiano. Ela queria, respondendo àquela pergunta do professor Emerson, né, sobre a pesquisação. Então, segundo, está no chat para quem quiser acompanhar, né? Então ela colocou a citação que também está na dissertação do Fabiano, né? Sobre pesquisação como um tipo de pesquisa social com base empírica que concebida e realizada em estreita associação com a resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. Então, ela é um tipo de pesquisa social, mas também o participante, no caso, os participantes, eles estão em constante interação entre eles e também com o pesquisador, né? Não é todo tipo de pesquisa no qual o pesquisador realiza intervenções. Então, houve, sim, um engajamento entre os participantes
e trabalhar de forma colaborativa, mas o pesquisador, sempre que possível, claro, deixou, inclusive o Fabiano deixou bem claro na defesa, que no início ele deixou os alunos tomarem contato com o material, tentar ter as experiências, mas à medida que as coisas foram acontecendo, ele foi conduzindo, ele foi, junto com os alunos, norteando para poder fazer a construção do conceito. Né? Então, o conceito ele foi construído ali ao longo das atividades, não foi simplesmente, olha, foi para o quadro, colocou o conceito, não. Houve toda uma construção desse conceito no momento, né, que os alunos estavam tomando conta tomando, vamos dizer, propriedade dos materiais manipuláveis. Então, eu queria colocar que, assim, em nenhum momento eu achei que o Fabiano não iria conseguir. A questão era quando ele iria conseguir defender. Essa foi a principal preocupação. Então eu lembro que o Fabiano até chegou a falar para mim que eu acho até que ele se julga muito. Tipo, ele achava assim, olha, seguramente eu devo ser o seu pior aluno. Eu falei, negativo, negativo. Por quê? Para mim, um aluno que ele está, mesmo diante de todas as dificuldades, ele está ali lutando, ele está mostrando interesse, tá? Você não sumiu, então isso para mim já é uma grande vitória, porque eu já tive alunos que sumiam por meses e a gente não sabia o que estava acontecendo, não sabia nem se o cara estava vivo. Não foi o seu caso. Então, mesmo com os problemas de saúde, você foi me relatando o que estava acontecendo. Então, teve toda vamos dizer, um diálogo, teve toda uma conversa. Então, em meio a todas as dificuldades, você mostrou que estava lutando, que estava tentando. Então, eu estou realmente muito feliz. Né, houve essa correria agora, no final do ano, até porque depois a gente teria dificuldade de conseguir banca depois de dezembro, então por isso que eu dei uma apertada para a gente defender hoje, mas assim, com muita segurança, eu falei, não, tá pronto o trabalho, com certeza ajustes são sempre necessários, independentes. Se você defendesse em fevereiro, com certeza teriam ajustes a fazer. Então, por isso que eu estava muito tranquila em colocar o trabalho para a defesa. Eu percebi, o trabalho tinha início, meio e fim, você fez a pesquisa, você fez as explanações necessárias, então a exposição que você estava tão preocupado, que você estava nervoso, eu achei sim, eu vou passar daqui a pouquinho a palavra para a professora Eulina. Então, a exposição no qual você achava que estava nervoso, mas você conseguiu ser bem didático, você conseguiu. Se estava nervoso, disfarçou bem, como diz o Emerson, né? Então, eu tenho nesse momento elogios. E é isso. E aí, a trabalhar depois, né? Tudo correr bem, acredito que sim. Depois trabalhar na versão final, tá? Então, eu agradeço também a presença dos convidados que vieram aqui dar apoio. Depois a gente vai dar a palavra para algum convidado que queira fazer algum comentário também. Mas nesse momento vou dar prioridade à professora Eulina, né? Que é professora do nosso. Do nosso programa, embora ela não esteja diretamente na banca, mas como ela acompanhou o Fabiano no processo da escrita do projeto, né? Então ela tem toda a oportunidade para falar. Pode falar, Eulino. O áudio? Boa tarde. Era isso que eu estava procurando aqui, onde é que estava Boa tarde. O ícone. Já faz tanto tempo que eu não uso o Zoom que eu já esqueci onde estão as coisas. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos e obrigada, Aline, por me permitir dar algumas palavras. É um prazer enorme estar aqui assistindo a defesa do Fabiano. Que também foi meu aluno, como a Aline disse, na presença de duas pessoas queridas, amigos, Montalbán e Emerson. Abre essa câmera aí só para eu olhar para vocês, por favor. Olha só, eu faço isso com os meus alunos e eles sabem disso, entendeu? Não é? A aula que eu dei remoto, todo mundo de câmera aberta, por favor. Bem? A gente já está longe, a gente precisa pelo menos ver a foto. Aí, Adriano, isso aí. Então, eu sou dessa, eu sou meio leguinha. Então, com duas pessoas muito queridas nessa banca,
que é o meu amigo Montalbán, e o querido Emerson também, uma pessoa querida que é um egresso da Rural, né, Emerson? E assim, são momentos assim, é um momento muito especial, né? Não vou falar da Aline, porque a Aline é minha amiguinha, amiga querida do coração. Fabiano é uma pessoa maravilhosa, desculpa aí, eu vou falar. É, ele foi um dos meus melhores alunos, assim, na disciplina GMA 40. Tanto é que eu usei o projeto deles, assim, para, professora, tem um exemplo de um projeto. Bom, peguei o meu projeto Fabiano, porque, assim, é bom quando você é o professor e você vê que o aluno foi incorporando tudo aquilo que você falou, que você disse, que você ensinou, né? Então, assim, você fica muito, muito feliz, né, por ver essa troca. Então, eu falei do Fabiano aluno. E o Fabiano, como pessoa, é uma pessoa também muito querida por mim, né? É uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, né? Uma pessoa muito dócil, muito, muito, né? Que teve muitas lutas nesses dias. Ultimamente eu não sei mais como é que estão as lutas, mas durante algum tempo eu pude acompanhar algumas, né? E assim, eu estou muito feliz, Fabiano, que você chegou nesse momento tão bonito. Você fez uma apresentação típica de Fabiano, assim, pleno, você estava pleno, como disse o Emerson, você estava nervoso? Não parecia. Muito pleno, muito tranquilo. Sim, eu tô aqui enrolada fazendo um monte de coisa, mesmo assim eu fiz questão de estar presente e pedir a Aline, sabe? Eu fui em off, Aline, deixa eu falar. Você sabe que eu sou dessas, né? Porque. E aí eu fiquei muito feliz e aproveitar e dar um beijo gostoso nessas pessoas lindas e queridas que estão aí na sala, né? Tem um monte de gente querida aí e é bom rever vocês, viu? Um beijo no coração de todos vocês. Parabéns, Fabiano, parabéns, Aline. E só para falar mais uma coisa para vocês, a Aline, os trabalhos dela são maravilhosos. Entendeu? É uma excelente orientadora e tudo dela é muito certinho. Então, quem vai nas bancas de Aline não tem trabalho. Trabalho é tendendo a zero, gente. Vocês que estiveram aí, amigos Montalbán e Emerson, vocês podem verificar que o que eu estou falando não é mentira. Viu? Parabéns, amiga, também. Um beijo, deixa eu ficar quieta, porque eu não tinha nada nem que estar aqui. É que eu sou Nada, que intrometida, isso. A gente intrusona, convidou tá? todos os professores do Beijo. programa, você é sempre bem-vinda. Não, e é bom porque a Eulina, como ela acompanhou o nascimento desses trabalhos, porque ela é a nossa professora de metodologia de pesquisa, então é muito bacana, né? A gente se sente prestigiado com a presença da Eulina assistindo, né? E acompanhando o produto final, né? Então, assim, realmente eu estou muito feliz com a presença, né? E a presença também, né? Estou vendo aqui alguns alunos, né? Quase egressos, né, Adriano? Falta pouco, né? Ah, tem egresso aqui, o Luciano, estou vendo aqui o Luciano. O Luan está com a câmera fechada, mas está presente. Bom, aí eu não sei se o Daniel é o Daniel que eu estou pensando, que a câmera está desligada, se é o Daniel da turma de vocês, é? Aí não sei. Eu estou vendo só Daniel. Mas, enfim, então a gente agradece a presença de todos que estão aqui. Eu vou fazer o seguinte: a gente vai sair alguns minutinhos para fazer a deliberação, já ficar pouco tempo fora, mas a gente pede aos convidados que continuem. A gente não vai ficar muito tempo fora. É um processo protocolar para para a banca conversar, fazer as últimas considerações e voltar para anunciar o resultado. Então, eu peço por gentileza. Ah, sim, Daniel, sim. Legal. Depois a gente pede para você ligar a câmera se você puder. Aí, então, eu vou explicar para vocês o que a gente vai fazer. Então, eu e os membros da banca vamos sair por alguns instantes. Fabiano vai ficar com vocês. Então, inclusive, eu vou pausar a gravação para poder até vocês ficarem à vontade, se vocês quiserem conversar entre vocês, tá? E depois, quando a gente voltar,
aí que eu reativo a gravação para anunciar o resultado. E depois que eu anunciar o resultado, aí depois a gente pode, né, dar oportunidade, até se algum colega quiser falar, algum familiar quiser falar, tá bom? Então, os convidados vão ter uma oportunidade, mas só após o resultado, até para poder vocês ficarem até o final, que é importante que vocês deem um apoio ao Fabiano até o anúncio do resultado, tá? Então, usar também para uma pausa, beber água do banheiro, mas, por gentileza, não vão embora, tá? Vocês precisam ouvir o resultado ainda, tá? Então, os membros da banca vão só fechar a câmera e o áudio, tá? Peço que os membros da banca fechem o áudio também. Até daqui a pouco. Vou primeiro pausar a gravação. Boa tarde, estamos de volta à nossa sessão e agora eu vou anunciar como presidente da banca examinadora do aluno Fabiano Monção Ferro a ata, né? Vou ler a ata para vocês, anunciando a deliberação da banca. Bom, aos 28 dias do mês de novembro do ano de 2024, às 15 horas, em ambiente virtual, através do canal, né, o link do Zoom, instalou-se a banca examinadora de dissertação de mestrado do aluno Fabiano Monção Ferro, sob a orientação da professora Aline Maurício Barbosa. A banca examinadora foi composta pelos professores pesquisadores Aline Maurício Barbosa, presidente e membro interno, UFRRJ, Montalbán Moreira de Oliveira Júnior, membro interno, UFRRJ, e Emerson Souza Freire, membro externo da instituição, UF. A dissertação intitulada O uso de materiais manipuláveis para o estudo de polígonos em uma turma do 7º ano do ensino fundamental de uma escola pública do município do Rio de Janeiro foi iniciada às 15 horas e 2 minutos e teve a duração de 50 minutos de apresentação. O candidato, após avaliado pela banca, obteve o resultado aprovado, devendo o candidato entregar no final em até 60 dias a sua coordenação de acordo com a deliberação, né, da universidade. Seropédica, 28 de novembro de 2024. Então, parabéns, Fabiano. Nós temos o quê, Eulina? O mestre mais fresquinho do momento. Parabéns, então. Até agora, até antes da defesa era o Fábio, agora é o Fabiano. Amém. O mestre mais fresco. É verdade. O tá posto do Fábio ele perdeu em poucas horas, né? Porque foi tudo no mesmo dia. Então, vamos lá. Então, acho que as primeiras palavras devem ser do próprio Fabiano. E aí, depois, a gente passa para os convidados que queiram dar seus depoimentos. Isso tudo vai estar gravado, tá, pessoal? Então, caprichem. Tá, só, Fabiano, pedir desculpa para você, para a Aline, para todos aqui, que eu vou precisar me ausentar. E, mais uma vez, dar os parabéns para você, Fabiano, para você, Aline, e foi uma felicidade enorme rever todos vocês, Emerson, Luan Montalbán, o Luciano, o Adriano, e conhecer a Verônica. Só aguarda Tá só um bom? minutinho para a gente fazer a foto contigo, só um segundinho que eu vou fazer a foto Ué, aqui. mas não fizemos? Não, Eu já fiz a muitos. foto eu ia fazer depois, então vamos fazer agora. Alguém mais quer ligar a câmera antes de eu fazer a foto oficial? É a esposa do Fabiano, onde está? Eu não Emerson, estou você está de cabeça baixa, vai aparecer só a cabeça. a esposa do Fabiano está aí? Ela está logada na minha conta. Mas eu não estou a vendo. Seria importante que ela aparecesse na foto também. Fechada. Ela pode ficar do teu lado, inclusive, na sua câmera. Vem cá, senta aqui do meu lado. Luciano, fica de frente, hein? Não te aparecer de lado. Eu ainda não fiz a foto, aguardando aí ver se pode. Gente, eu já fiz algumas. Mas aí, enfim, né? Mas não tá a esposa do Fabiano, cadê ela? Aí. Pronto. Você tá meio. Chega mais perto dele.
Deixa eu ver aqui se é boa. Oi? Elina fez algumas Bom, fotos, não fez? fiz. Estou indo, meus amados. Tá bom, obrigada. Aproveitem. Valeu. Antes de você se Beijo. Valeu. ausentar, Aí, podemos bom, então a gente agradece a Fala. presença da Eulina, mas a gente vai dar oportunidade para o Fabiano comentar e convidados que queiram comentar. Você queria falar Fabiano? alguma coisa para mim, Fabiano? Sim, eu queria agradecer muito a você. Você vai se ausentar, então você não vai ouvir os agradecimentos que eu vou fazer. Sem você, eu não teria chegado até aqui. Você é integrante disso tudo. Muito Nossa, obrigado. assim eu choro. Você faz Sou parte disso tudo. chorona. Obrigado. Beijo, Beijo. Lina. Agora vamos aos. Agora vamos a. Não sei se o Fabiano quer falar mais alguma coisa ou já passa para os convidados. Quer falar mais alguma coisa, Eu Fabiano? queria, sim, eu quero agradecer profundamente a você, que sem o teu apoio eu não teria chegado aqui. Foi uma trajetória muito longa. Muito obrigado pelo teu carinho, pela tua atenção. Quero agradecer a todo o corpo docente, aos amigos da banca que participaram hoje da banca, né? Ao membro externo Emerson. Muito obrigado por me honrar com a presença de vocês, aceitando esse convite. Aos amigos da turma, eu jamais teria chegado aqui se não tivesse o apoio de todos incondicionalmente. Houveram momentos que sozinho eu não ia chegar. Então, cada um foi muito importante na minha vida, muito mesmo. Eu só tenho a agradecer a todos e pedir a Deus que retribua especialmente a cada um. Tá? Esse momento, para mim, muito importante. A realização de um sonho, mas um sonho que não foi construído só por mim. Um sonho que foi construído pela minha família, pelo apoio de todos e o apoio de todos os amigos que tiveram em sala de aula, seja como alunos ou como professores. Muito obrigado por tudo. Que Deus abençoe a cada um de maneira muito especial. Obrigado. Muito bem, Fabiano, muito bem. Comemora mesmo, comemora, porque hoje o dia é seu, tá? Descansa, comemora com a sua família. Depois, eu sei que houve uma comemoração com os colegas recentemente, mas depois comemora com todo mundo defender, comemora de novo, né? Então, você viu como Deus tem grandes coisas, né? Para todos nós, principalmente para aqueles que, né, se esforçam. Deus viu a tua dedicação, viu o seu esforço, viu a sua luta. E como eu falei hoje, mais cedo, hoje é o dia da vitória e a vitória chegou. Tá? Eu tinha certeza que o resultado ia ser positivo, assim. Foi muito tranquilo, assim, então eu não tive nenhuma dúvida sobre a qualidade da sua pesquisa. Tá? Então, parabéns. Tá? Você não foi meu pior aluno, não, tá? Muito pelo contrário, foi um dos meus melhores alunos, pela dedicação, né? Então realmente eu fiquei muito feliz em ter orientado. Apesar de toda a luta, todo o estresse com os prazos, eu até peço desculpas se em algum momento eu excedi na cobrança, né? Que a gente, como orientador, a gente precisa deixar, vamos dizer, dar o estímulo, mas ao mesmo tempo apertar, porque existem prazos, né? E essa coisa do prazo é muito maior do que a gente, né? Você tem a CAPES, que você tem um programa, não pode passar de tal período, então é uma pressão externa que a gente acaba não podendo deixar livre demais. Então é muito mais. As cobranças foram muito mais por conta dos compromissos que a gente precisava realmente honrar, tá? Mas a gente sabia de toda a sua dedicação. Então, em um momento eu duvidei e aí o resultado está aí. Eu sempre confiei que você ia conseguir. A gente só estava na dúvida quando, mas felizmente você conseguiu cumprir, né? E aí eu realmente parabéns mesmo. E eu estendo os parabéns à família, tá? A família
é fundamental, porque a família que dá o apoio, a família que acompanha mais de perto, muito mais do que a orientadora, a família acompanha de perto todo o estresse. Então, eu parabenizo a esposa, parabenizo a cunhada também que está aqui, e não sei se tem mais familiares, a todos os familiares que estejam Meu cunhado, assistindo. Oi? meu cunhado, Alessandro. Cunhado também, então todos, porque todos realmente vamos dizer, coparticipantes desse processo, né? E os colegas de turma também dando força também, né? Alguns já terminaram, né? O Luciano está tranquilo, o Luan e Adriano ainda estão na luta, mas um dando apoio para o outro, e se Deus quiser, o dia de vocês também chegará. E aí eu queria passar para se a banca queria falar mais alguma Aline, coisa. Oi. eu queria pedir a palavra para me Sim, despedir, porque eu vou ter que sair horário. na minha hora. Perfeito. Fabiano, parabéns, você está de parabéns, foi um trabalho excelente, foi um prazer ter participado dessa banca. E não deixe de continuar, tá? Pensa, descansa, aproveita, relaxa, né? Mas pensa na continuação, porque você tem toda a condição de fazer um excelente trabalho também no doutorado, tá certo? Obrigado. Um abraço para você, Ok, Fabiano. irmão. Eu vou ter que sair para pegar minhas crianças na escola. Um Obrigada, abraço, até mais. Montalbán. Muito Grande obrigada. Muito abraço. obrigada Ah, mesmo. prazer foi meu. Tchau. Obrigado. Valeu. E agora vamos. O Emerson quer falar alguma coisa? Oi, Aline. Não, quer dizer, não muito, só mesmo fazer minhas as palavras do Montalbán, né? Parabenizar mais uma vez o Fabiano, tá? Por todo o contexto, né? De ter chegado até aqui, agora que a gente já sabe um pouco mais de todas as nuances envolvidas, mas também principalmente pelo trabalho, um trabalho muito bem escrito, de qualidade, tá? E que entregou tudo o que prometeu. Fabiano tá congelado? Tá aí? Ah, tá. Parabéns, tá, Fabiano? E muito prazer mesmo conhecê-lo. Grande abraço, sucesso. Obrigado por tudo. Eu vou aproveitar também, né? Tem algumas, mas eu acho que o Fabiano já deve ter lido, né? Alguns comentários aqui no chat, né? Eu não Parabenizando. fui direito. Você já deve ter lido todos eles, né? Então, Deixa mais algum convidado gostaria de dar alguma palavra? Colega de turma, parente, algum depoimento, algum. Bem, eu vou falar um pouquinho, professor. Sim, pode falar, Adriano. Um É, representante de são turma. quase 3 anos juntos com esse. Quase 3 anos acompanhando aí um pouquinho da vida do Fabiano, né? Passamos boas juntos, né? Estudando juntos de madrugada até certas horas, com bastante dificuldade em todos os conteúdos que vimos durante o período de mestrado. Mas a gente, em certos momentos, duvidamos que chegaria esse momento, porque foi difícil, não foi fácil mesmo. E hoje ele está aí, comemorando esse título que faço meu também. Fico muito feliz por ele e muito mais, não pelo título, mas pela amizade que se criou, pelo laço de amizade que se criou nesse período aí com esse gigante da turma aí. Merecido, merece todo o meu parabéns e minhas orações. Graças a Deus, Deus respondeu, cara. Obrigado, irmão. Deus te abençoe cada vez mais, cara. Você também. Em nome de Jesus. Você faz parte disso tudo, cara. Você fez parte disso tudo. Sozinho a gente não chega nunca. Exatamente. Verdade. Então, Obrigado. mais algum familiar quer falar? Falar rapidinho. Meus parabéns, tá, Fabiano? Você foi, assim, uma pessoa que me acompanhou muito também desde o início. E aí, eu acompanhei sua luta, vi que o quanto que você se dedicou. Meus parabéns, você merece. E todos nós, como você sempre fala, vamos chegar ao rumo da vitória. E hoje é seu Obrigado. dia. Aproveite e seja muito feliz, que agora vai ser uma nova trajetória na sua vida. Um abraço, meu amigo. Amém. Muito obrigado, mano. Obrigado mesmo. Ô, Fabiano, Pô, pô, irmãozão. cara, sou testemunha aí de tudo que nós passamos, eu passei, você passou, Adriano, Luan, todos nós passamos aí, somos testemunhas aí de tudo que nós passamos. E assim, eu lembro assim da minha defesa, assim, pô, eu, eu estava acreditando, assim, que eu tinha certeza que a gente ia chegar. Assim, eu já cheguei. Chegou o meu dia, hoje chegou o seu dia que é hoje. Cara,
Meus parabéns. Aproveita, cara. Aproveita que é só o começo. Obrigado, irmão. A ajuda de vocês não chegava, não. Ó, Hum. eu dou graças a Deus pela turma unida do jeito que era, cara. É a nossa turma muito unida, graças a Deus. A sua cunhada Verônica, ela escreveu que ela terá que sair para retornar ao trabalho. Agora é descansar e pensar no doutorado. Tá vendo, hein, Fabiano? Doutorado depois, hein? Gente, eu vou ter que ir, porque eu vou ter que buscar minha filha na escola, tá? Não tá Mais certo, já uma tá vez, dando parabéns horário aí, tá? mesmo. Tá bom. Parabéns, parabéns, Fabiano. Muito sucesso nessa trajetória. É, eu desejo que você continue no doutorado, né? Faça as correções que precisa fazer. Mas eu te parabenizo, parabenizo também a professora Aline, sua orientadora. Obrigada. Eu sei que é difícil você dosar, né, essa pressão externa de datas, né, os prazos, né, com a cobrança, com o orientando. Realmente é uma tarefa árdua e a gente, infelizmente, tem hora que tem que ser um pouco mais firme, tem que ser, né, mais incisivo, mas é assim que se constrói um excelente trabalho. E foi assim que o seu aconteceu, né? Acabou que ficou um trabalho super elogiado pela banca, por ela também. E você é merecedor de tudo isso. É uma pessoa incrível, é um pai incrível, um irmão incrível, um cunhado incrível. Eu falo que é cunhado, mas ele para mim é um irmão, né? Uma pessoa que a gente pode contar em todas as horas da nossa família. Minha mãe ganhou um filho, né? Não ganhou um genro. Eu falo isso para ele. Inclusive, ele chama minha mãe de mãe, Ai, que para você bonito. ver Lindo, né? que é Tão lindo quando a gente. uma coisa muito linda, porque você não ganha um genro, você ganha um filho, é um membro da família. E o Que Fabiano é uma pessoa legal. incrível, mas além disso, assim, eu gostaria de ressaltar a qualidade do seu trabalho, o potencial que o seu trabalho tem de modificar vidas, né? O seu trabalho é um trabalho que ele vai numa questão social muito grave, que é essa defasagem, né, dos alunos em relação ao aprendizado de matemática, que é uma disciplina tão temida, né? Então, quando o aluno responde que para ele foi uma terapia, ele saiu daquele vilão da matemática da sala de aula, olha, eu estou entrando para a sala para fazer uma aula de matemática. Então, aquilo se desmonta porque tem uma dinâmica, porque tem um experimento. Isso, para mim, é a validação mais clara da qualidade do seu trabalho, né? Independente de ter uma métrica, né, assim ou assado que vai estar um pouco frágil por conta de um desenho de uma pergunta no questionário, eu acho que vai muito além disso, né? O seu trabalho consegue ter uma penetração na vida do aluno e que ele consegue levar isso para a trajetória de vida dele, né? Porque vão passar anos e ele vai saber que ele fez aquele experimento de matemática, ele vai se lembrar do professor Fabiano. E quem sabe ele vai se lembrar em outro momento da vida dele, lá no ensino superior, que ele aprendeu ângulo nessa aula, que ele aprendeu vértice nessa aula. Então, assim, o seu trabalho ele tem uma qualidade que ela transcende, né, esse quadrado que a gente na academia se insere, né? A gente fica muito engessado, às vezes, com tantos critérios, né, tantas métricas. E, assim, quando você pega um trabalho aplicado no ensino fundamental, né, vou dizer assim, não sei se eu posso falar exatamente isso, mas no ensino fundamental, com alunos do ensino fundamental, e você vê o resultado disso, é muito bonito, é muito além, né? Então, assim, você entregou, a banca falou e assim, não li o seu trabalho, mas assisti a apresentação, né? Assim como uma mera espectadora, eu posso dizer que você entregou também. Eu tenho consciência de que você pode fazer muito mais ainda com esse trabalho, que ele pode alcançar políticas públicas que realmente são factíveis para serem inseridas nas escolas, né, de colocar esses materiais, né, esses experimentos um pouco mais no cotidiano dessas crianças, né, e conseguir acompanhar esses alunos ao longo das séries, né, e saber se esse experimento realmente conseguiu modificar a trajetória de aprendizado deles na matemática, né, em outras séries, porque acaba despertando o interesse desses alunos também. Não é só aprender ou não o ângulo ou vértice, né? Acaba sendo você se interessar por uma disciplina que você tinha medo, né? Tinha dificuldade.
Então, assim, eu fiquei muito feliz, cara. Esse título é meu também, né? Esse título é meu, eu compartilho. Eu estou muito feliz. Eu já tinha falado para ele que eu estava muito feliz porque ele chegou nesse momento e eu sabia. Eu falei: se você chegou a esse momento, a sua orientadora, né, deu a anuência dela para você chegar nesse momento, ela sabe que você está pronto. Então você vai lá, você vai arrebentar e vai dar certo. Parabéns, viu, cunhado? Deus te abençoe hoje e sempre. Obrigado. Parabéns, professora Aline, também, viu? Desculpa, eu falei Obrigada. muito aqui, eu já estou na correria Nada, passando, que mas isso, acabei não foi lindo ver falando você muito. falar, foi lindo. Apenas que já são 5 e 12, mas assim, foi muito lindo. Eu acho muito bacana teu depoimento, né, de uma pessoa mais próxima, né? Como diz, você é mais do que uma cunhada, é uma irmã mesmo, né? Então, assim, dando apoio, né? Não sei se a esposa quer falar alguma coisa, se ela está por perto, ou se ela é mais tímida, não sei. Vem cá, não fala aqui. O que que tem? Vem cá. Porque tudo isso vai ficar de recordação, por isso que eu tô. Mas é aquela história, né? Quem já tiver adiantado aí de hora, o Adriano já está dirigindo. Não, eu vou ter que. Eu pedi uma esponja de 3 metros cúbicos para poder enxugar as Oi? lágrimas. Pedi uma esponja de 3 metros cúbicos para poder enxugar as lágrimas ali, peraí. Vem cá, meu irmão. Oi, eu esqueci qual é o teu nome? Renata, Renata, prazer, Renata. Pode falar. então, assim, esse momento, assim, foi um momento muito aguardado. Fabiano passou por muitas lutas, né? E a saúde dele comprometeu muito esse trabalho dele, porque se levantava, daqui a pouco estava com outro problema de saúde, e foi tudo com muita dificuldade, muita dificuldade. E eu lembro lá atrás, assim, vou contar um pedacinho rápido, quando a gente foi almoçar na minha mãe e ele foi fazer a prova do Profimat. E quando ele chegou para fazer a prova, ele se estudou tanto e quando ele chegou, o rapaz falou: acabou de fechar a porta. E ele não conseguiu fazer aquela prova e ele pediu, pelo amor de Deus, por favor, é meu sonho. E ele não conseguiu. E ele falou: amor, o que que aconteceu? Eu falei: cara, é continuar estudando e tentar no próximo ano. E veio a pandemia, aconteceu tantas coisas, mas tudo tinha um tempo certo. O tempo certo dele foi agora, foi esse. Deus sabe todas as coisas que a gente não sabe. Então eu Verdade. falava para ele: amor, é teu sonho. Vai vir no momento de Deus, não é o nosso. E hoje ele está aqui, meu mestre, concretizando esse sonho, né? E assim, eu estou muito feliz, muito mesmo. Que lindo, E né? muito Tudo obrigada, no tempo professora de Aline, Deus, muito né? obrigada mesmo. Às vezes a gente não sabe, né? Quer dizer, veio o porteiro do Enem, fechou a porta, eu nem sabia que isso tinha acontecido. Mas é porque ainda não era o momento, né? E aí Não você era o viu momento. grandes coisas cheias do Senhor. Por isso estamos É alegres no isso dia aí. de hoje. Então, tudo Verdade. no momento certo. De repente, se você entrasse naquele tempo, você ia ter outra turma, você não saberia se você ia se enganjar também na outra turma. Se você, de repente, eu poderia não te orientar, você poderia ser orientado por outro professor, porque em outras turmas eu tinha muitos orientados. Teve a época minha de coordenação de curso, que eu também quase não estava orientando, então Deus sabe todas as coisas. O momento realmente foi esse mesmo, né? Separado por Deus. Parabéns para você, para a Renata, para a cunhada, enfim, parabéns para todos aqui, todos os parentes. E aí vai chegar a vez do Adriano, do Luan, né? Muito em breve. Então, acho que a gente Com já pode certeza. encerrar, não é isso? Sim. Sim. Então, para poder o Fabiano comemorar com a família, tá? Vou parar aqui a gravação. Então, um prazer, obrigada.